Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Videozinho de relato rápido, como vocês podem ver. Eu tô de pijama, tô com a cara sem maquiagem, cabelo bagunçado, mas eu queria contar pra vocês, para que eu não esquecesse. Eu, essa manhã, eu tava dormindo, né? E muitas vezes quando eu tenho relato assim de projeção, ou algo parecido com projeção, geralmente é depois de uma noite de sono. Pelo menos todas as vezes que aconteceu foi assim. Eu preciso dormir durante a noite e aí geralmente de manhã, quando meu corpo já tá descansado, quando eu já tô me sentindo descansada, às vezes eu dou até uma acordada para ir no banheiro, fazer alguma coisa, e aí quando eu volto, eu tenho essas experiências. Só que no meu caso, eu nunca consegui fazer projeção astral 100% consciente, né? Que é aquela projeção clássica que você deita e aí você. Muitas vezes tem gente que entra em sono profundo primeiro e aí desperta fora do corpo já em algum lugar, ou tem aquela saída que você vê o seu corpo ali deitado na cama e aí você sai de corpo astral e faz as projeções, tem as suas experiências e etc. No meu caso, né, por conta do processo que eu sofri, daí se você também não tem ideia do que eu tô falando, tem vídeos aqui no canal, tem um vídeo que eu falo sobre chips e implantes, tem vários videozinhos aqui que eu dou uma pincelada no meu processo, mas basicamente eu passei por um processo de obsessão espiritual complexa. Ainda estou em tratamento, mas já estou infinitamente melhor. E esses seres, né, eles usam muito de implantes ou artefatos, né, nos nossos chakras ou em pontos específicos do nosso corpo para deturpar a nossa percepção. E no meu caso, eles colocaram uma espécie de capacete assim na minha cabeça e colocaram alguns artefatos na região dos meus olhos e eles mexeram na minha pineal. Então, tinha vezes que eu tinha sonhos vívidos achando que eu estava liberando alguma lembrança, alguma coisa do passado de uma outra encarnação e na verdade era sonho manipulado, né, por conta desses artefatos. E até hoje eu tenho algumas experiências, como aconteceu essa manhã, onde eu acho que eu tô tendo uma projeção e na verdade eu não tô. É muito estranho, mas eu não sei se vocês estão familiarizados com o conceito de fractais ou fragmentos de alma. Inclusive, esse é um tema também que eu queria fazer um vídeo para explicar para vocês em detalhes o que significa isso. Mas eu tive essa experiência. No momento, você meio que acha que você tá tendo uma espécie de projeção real, assim. Porque eu tava deitada num lugar que eu jurava que era o meu quarto. Só depois que eu percebi depois que eu acordei, né, que eu percebi que não era o meu quarto aqui na minha casa. Mas eu tava deitada em um quarto, numa casa, no astral, eu não sei que lugar era esse, ou se era só é, uma holografia que eles projetaram na minha tela mental, mas eu tava deitada e na minha cabeça lá, né, pelo menos naquele fragmento que eu achava que eu realmente estava dormindo na minha casa. Só que eu não tinha percebido que o layout da casa era diferente, que os cômodos eram diferentes, mas eu tava deitada numa cama e eu lá, eu pensava assim, é muito estranho, porque meu corpo tava deitado aqui, eu tava dormindo na minha casa, mas ao mesmo tempo a minha mente, ela tava dividida com esse fractal que tava deitado nessa outra casa, nesse outro lugar. E aí eu pensava assim, nossa, eu queria muito ter uma projeção astral aqui agora, eu queria muito sair do corpo. E nisso que eu pensava, eu falava assim, se eu forçar a minha mente, eu vou conseguir ter uma saída consciente, eu só preciso me concentrar. E aí eu tinha uma saída do corpo, mas muitas vezes quando eu tenho saídas aqui na minha casa, geralmente é saída do corpo mental, não é o corpo astral. Inclusive eu tenho até um vídeo falando sobre projeção mental aqui no canal, mas basicamente a gente tem vários corpos, né? E aquela saída projeção astral lúcida clássica geralmente é do seu corpo astral.
O seu corpo mental, ele é um corpo acima do seu corpo astral e geralmente só acontece, é, pelo menos na teoria, né? Quem estuda sobre o tema fala que a projeção mental ela só é possível a partir do corpo astral. Por exemplo, você tem uma projeção consciente, você sai do corpo, aí você tá lá no plano astral com o seu perispírito e aí você quer ir para uma outra dimensão. Geralmente, ou ela é mais sutil, ou ela é em outro lugar, sei lá. E aí, ou fora do planeta, e aí, a partir do seu corpo astral, o seu corpo mental é desprendido, né? E você tem a experiência. No meu caso, funciona diferente. Como o meu sistema perispiritual ele ainda está em recuperação das coisas que foram feitas, ele ficou muito machucado. Então, quando eu tenho projeções astrais, geralmente é de corpo mental. Elas são muito mais difíceis de você sustentar por longos períodos, porque um tipo de projeção que você precisa ter muito treino, musculatura energética, você precisa ter muito foco, né? E as chances de terem onirismos também é muito maior, porque afinal de contas é o seu corpo mental que está sustentando ali o estado de presença. É muito mais difícil porque é um corpo que está mais distante do nosso corpo físico, diferente do corpo perispiritual. Enfim, eu tava nesse lugar, então aí eu saí do corpo lá, e aí eu tava super consciente, eu tava mega lúcida lá. E foi muito estranho, porque na hora eu jurava que eu estava dormindo nessa casa. Eu não tinha ciência que eu estava, na verdade, dormindo, que aquela não era a minha casa real, eu achava que era. E aí eu saía do corpo, e aí quando eu saía do corpo em projeção mental, eu olhava para as minhas mãos primeiro, né? Porque essa é uma das técnicas também para você saber se você tá fora do corpo, é você olhar para suas mãos, para ver se seus dedos estão plasmados direitinho. Você pode também dar pulos, e aí se de repente o seu pulo desafiar as leis da gravidade, você sabe que tá fora do corpo. Ou você pode esticar os seus dedos também. E aí lá naquele lugar, eu olhava para minha mão tava certinha e eu falava assim: "Mas eu sei que eu tô fora do corpo porque eu tive a saída completa. Eu vi que eu tava dormindo, mas aí eu olhava para trás na suposta cama que eu estava dormindo e eu não me via. Eu não via o meu corpo. E ainda mesmo vendo a cama lá, eu não tinha entendido que aquela não era a minha casa. E aí eu olhava pra cama e eu falava assim: "Ah, eu não tô conseguindo ver meu corpo. Por algum motivo eu não tô conseguindo ver meu corpo". E aí eu olhava pra minha mão e eu sabia que eu tava de projeção mental, não sei como. E aí eu falava: "Ah, eu tenho certeza que eu tô de projeção mental". Então, eu vou fazer um teste pra ver se é verdade. E aí eu pegava a minha mão esticada assim na minha frente e mentalizava como se ela estivesse se diluindo. E aí ela virava uma fumaça e depois ela condensava de novo. Porque, se vocês não sabem, né, o corpo astral, ele geralmente tem uma forma mais sólida e o corpo mental geralmente não tem forma, mas pela vontade da intenção ali da pessoa, da mente, você pode plasmar ele para ter a mesma forma do seu corpo perispiritual. Mas ele é muito mais solúvel, né? Ele é mais, enfim, vocês entenderam. E aí eu andava pela casa, e eu tive micros. Isso que foi estranho, porque eu tinha microprojeções. O que acontecia às vezes é que eu tava lá, aí a projeção acabava, eu voltava pro corpo, mas eu voltava pro corpo duas vezes. Eu voltava pro meu corpo que tava deitado lá e depois eu voltava pro meu corpo que tava aqui, sabe? Eu desconfio que eu tava tendo uma experiência, provavelmente manipulada, ou eu estava acessando um fragmento meu que está preso em algum lugar. E aí esse meu fragmento, ele acha que ele tá tendo uma vida nesse lugar. E na verdade ele não tá, ele tá preso, né? Porque eu ainda tô em tratamento, então pode parecer loucura o que eu tô falando pra vocês, mas assim, eu quero fazer um vídeo falando sobre fractais e fragmentos de consciência pra vocês entenderem o que eu tô tentando explicar. Mas basicamente a nossa consciência, ela é dividida em várias partes, né? Por exemplo, se você teve um trauma na sua infância, ou aconteceu alguma coisa como aconteceu comigo que foi muito impactante, esses seres eles fragmentam as nossas consciências. Então, você tá aqui e tem uma partezinha da sua consciência que tá presa naquele trauma ou numa determinada informação que ela tá em perispírito ou em outro lugar.
ela faz parte da sua consciência, mas ela não é a sua consciência como um todo. E muitas vezes esses espíritos usam esses fragmentos para ter um acesso mais fácil a você que está encarnado aqui, entendeu? Eu vou fazer um vídeo melhor sobre isso para explicar, mas eu tenho a sensação de que esses artefatos que ainda estão na minha cabeça, eles estão, de certa forma, facilitando esse tipo de manipulação, onde a minha consciência ela não consegue perceber que uma projeção real, ela é completamente diferente da que eu experienciei nesse pequeno relato. E aí, gente, eu saí do corpo, eu via pessoas, isso que é estranho, né? Eu via pessoas que eu conheço nesse lugar, que eu não sei se eram pessoas que eles plasmaram lá, ou se eram pessoas que realmente estavam ali e que meu corpo mental estava acessando de alguma forma, se era uma realidade paralela, eu não sei o que que era. Eu desconfio que os artefatos, eles meio que criam holograficamente um cenário igual a inteligência artificial, igual inteligência, realidades aumentadas, realidades virtuais. Não existe aquilo é programável, mas a minha mente acha que é real. E eu ainda lembro de eu estar lá na experiência e eu ficar pensando assim, será que isso aqui é real ou eu tô sendo manipulada? Eu já sei, eu vou tentar, né, sentir a textura do lugar. E eu colocava a mão no chão, eu sentia o cheiro da areia. Eu sentia a textura das... Gente, muito real, muito real. E aquele meu fractal, ele achava que ele estava tendo, né, uma projeção astral de verdade, mas não era. E aí eu fiquei nesse volta de corpo e sai de novo. Então, tipo assim, eu voltava pro corpo 2 vezes, eu voltava pro meu corpo lá e depois voltava aqui. Aí eu falava, não, eu quero voltar pra projeção. Aí eu dormia de novo aqui. Aí eu Entende? Aí a minha consciência aqui se deslocava para esse meu corpo que tava nessa casa lá. E aí, quando eu chegava lá, eu tinha real certeza que eu tava vivendo ali. E tinha as projeções mentais de novo. Eu tive várias microprojeções de duração de poucos minutos, onde eu via pessoas da minha família. E essa casa, olha que louca, essa casa era uma casa compartilhada. Gente, eu moro sozinha. Mas lá eu não entendia isso, sabe? Enfim, é muito estranho, mas eu tô contando tudo isso pra vocês, porque é meio que para mostrar para vocês tomarem cuidado, né? Que às vezes as pessoas querem ser contatadas ou elas querem ter experiências espirituais extraordinárias com entidades, às vezes que elas não entendem quem são, da onde vêm. E às vezes acabam, ao invés de trazer a liberdade da consciência, acabam criando, na verdade, mais aprisionamentos e formas aí de ignorância mental e espiritual. Então, tomem cuidado. Fica aí esse relato. Os limites da espiritualidade, eles são muito além do que existem nos livros. Eu nunca vi um livro, por exemplo, espiritualista, ou espírita, ou ocultista, falando sobre esse tipo de coisa, mas é para dizer para vocês que para esses seres, né, que têm uma tecnologia muito maior do que a nossa, tudo é possível, né? Então, se você aí tem a intenção de ser um projetor astral, faça as técnicas direitinho, faça as movimentações energéticas certinho, não se envolva com... Eu vejo muita gente a esmo, né, contatando os seres, fazendo canalizações e, ai, vamos colocar implante não sei das quantas, ai, vamos colocar tal coisa nos... Gente, se você não sabe com quem você tá trabalhando, se você não sabe... ou se você não tem, na verdade, né, uma egrégora ancorada ao seu trabalho, não faça esse tipo de coisa, porque o que eu mais gostaria na vida é conseguir ter uma projeção normal e todas as minhas projeções, mesmo aquelas que foram verdadeiras, né, algumas eu até deixei um relato aqui no canal, eu questiono também, né? E ainda assim foram projeções mentais que é muito difícil de sustentar. Eu adoraria que o meu aparato espiritual fosse normal. Então, eu não acho que ser diferente ou ter uma coisa diferenciada que mexa no seu ego e faça você se sentir especial é algo positivo. Muitas vezes pode trazer para vocês acorrentamentos, né? E prisões mentais que para você conseguir sair é muito difícil. E eu ainda assim quero fazer um vídeo explicando para vocês esse conceito de fragmentação de consciência,
que não tem nada a ver com a teoria monádica, que eu, inclusive, já postei um vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas acho que é um tema relevante até para vocês entenderem o porquê que algumas coisas acontecem com vocês, e vocês têm certeza que vocês estão vivendo uma outra vida, ou estão numa outra realidade, ou estão vivenciando uma outra coisa, sendo que na verdade. E você, quando tá ali naquela experiência como eu estava, você tem certeza que aquilo ali é real e na verdade não é real. Bom, é isso. Videozinho sem pé nem cabeça, mas um relato fresquinho pra vocês que eu gostaria de compartilhar. Não sei se isso vai fazer sentido pra alguém, se você já vivenciou uma coisa parecida, mas enfim, esse foi um vídeo extra. Eu tô com outro vídeo editando pra colocar ainda essa semana pra vocês. E eu acho que vocês vão gostar também, mas enfim, só essas loucuras aí. Pessoal, é isso, beijos de luz e até o próximo vídeo. Tchau!